Participe do seminário Luz contra a Dependência Química. Pastores, líderes e voluntários participem desta capacitação para preparar a igreja com ferramentas para alcançar, evangelizar e desenvolver um trabalho estruturado de prevenção, alcance, resgate e restauração de dependentes químicos, recebendo instruções sobre como montar um grupo de apoio ao dependente químico em sua igreja. Este seminário foi elaborado pensando numa visão de inclusão de pessoas que sofrem com a dependência química. A igreja é pautada no respeito e amor ao próximo e também na valorização, buscando o acolhimento e não a discriminação do dependente químico. Meu nome é Eduardo, eu tenho 24 anos, eu queria dar um testemunho do poder que o Evangelho tem para transformar uma vida e te animar a pregar o Evangelho a tempo, fora de tempo, como diz em 2 Timóteo. Eu vim de um contexto familiar bem difícil, onde a minha mãe tinha casa de candomblé, batuque, ela foi consagrada a Satanás, tem tios meus que eram ladrão de carro forte, tias que eram prostitutas, e eu nasci dentro desse contexto. E com 12 anos eu comecei a usar drogas, e usei drogas até os 17 anos, mas eu queria dar uma ênfase no que eu diria que é a parte mais triste do meu testemunho. Foi o fato de nunca nenhum jovem ter falado de Jesus para mim. Eu estava perdido e com 16 anos, mais ou menos 15 para 16 anos, eu me afundei no crack e a minha família estava destruída. Mas a minha mãe, nesse meio tempo, ela se converteu do batuque ao Senhor Jesus, e eu pude ver uma transformação na vida dela. E quando eu comecei a ver tudo que Deus estava fazendo na vida dela, eu comecei a admirar a Deus. Eu sabia que Ele existia. Eu, desde pequeno, vi o mundo espiritual, o contexto que era real e sério. Eu vou seguir Jesus. Eu disse isso para ele, estando nas drogas, usando droga junto com ele. Eu olhei para ele, admirado com toda a obra que Deus estava fazendo na minha família. Eu olhei para ele e disse: um dia eu vou seguir Jesus. Mas ninguém parou para sinalizar, para me expor o Evangelho. Ninguém teve a coragem de ir dentro do contexto onde eu estava inserido de trevas para me falar de Jesus. Não sei se muitos têm medo de ir em lugares assim, mas eu quero te animar para que tu vá no lugar mais obscuro da batalha e tenha na tua vida a mesma atitude que Jesus teve. Eu queria compartilhar um versículo que está em Romanos, que diz: como invocarão naquele em quem não creram? Como crerão daquele em quem nada ouviram? E como ouvirão, senão a quem pregue? E depois termina dizendo: quão formosos são os pés daquele que anunciam as boas novas. Nós somos chamados para ir e pregar o Evangelho, e fazer discípulos. Mas eu quero te confrontar. Prega o Evangelho, insta. Quer seja oportuno, quer não, quer aconteça, quer não aconteça, simplesmente porque Deus te mandou pregar, simplesmente porque isso vai render glória para o nome dEle. E só o fato de Jesus ter morrido na cruz, isso já é motivo suficiente para que tu vá e pregue o Evangelho. Mas como eu me lembro que mesmo estando lá, vestido numa capa, aparentando ser alguém que eu não era, mas por dentro de toda aquela rebeldia, tinha uma vida vazia, sem Cristo. E quando eu te pergunto: ei, vai ingressar na batalha, e tu responde: não ouvi o chamado, como pode ser assim? Se o chamado veio do coração de Deus para a tua vida, ecoa nos corredores dos hospitais, chora nos desmoronamentos dos lares, chacoalha nas algemas dos presos, sibila na bala perdida, brilha no batom das prostitutas, ronca na barriga do faminto, voa na mente dos xeracolas, ressoa nos corações sem Cristo. Se você não ouviu o chamado, eu quero ousar dizer que não foi Deus que parou de chamar, foi tu que fechou os ouvidos. Prega o Evangelho. Em nome de Jesus.
Participe no próximo dia 24 de fevereiro, na capela da Igreja do Evangelho Quadrangular do José Umeto, a partir das 8 horas da manhã, do seminário Luz contra a Dependência Química. Olhe para o mundo. As drogas estão destruindo muitas famílias. Não se omita. O mundo precisa urgentemente de você.